Continuando os nossos estudos, precisamos agora definir o que chamamos de número binomial, ok? O que vem a ser um número binomial? Bom, a gente denota dessa maneira aqui, tá? O binomial de n sobre p é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Para aqueles mais atentos, podem pensar, nós já vimos essa fórmula antes. Sim, essa fórmula a gente viu quando a gente estudou combinação simples de NP a P. É a mesma forma, mas nós vamos nos abstrair aí do significado combinatório do número binomial aqui e vamos passar para um campo mais algébrico aí do nosso estudo, ok? Então, quais são as restrições que a gente tem a respeito do N e do P? Bom, tanto o N como o P devem pertencer ao conjunto dos números naturais e o N tem que ser maior que P, maior ou igual a P, por quê? Porque nessa parte aqui, ó, que a gente tem N menos P, se o P for maior que o N, nesse fator aparece um número negativo e um número negativo no nosso estudo não tem definição de fatorial para ele, ok? Então, por hora, a gente define número binomial assim que a gente vai precisar dessa definição para o próximo estudo que a gente vai fazer, ok? Tá aí. Agora que a gente já sabe que vem a ser um número binomial, a gente vai ver algumas propriedades com relação a eles, né? A gente diz que dois números binomiais são complementares quando isso se verifica. Bom, o que vem a ser isso? Ó? O binomial NP a P ser igual ao binomial NQ a Q, isso se e somente se o P mais Q é igual a N. Ou seja, esses dois números aqui, binomiais, eles são complementares, ou seja, eles assumem o mesmo valor, tá? Então, para dois números binomiais serem complementares, nessa forma, é necessário que, se e somente se, o P mais Q seja igual ao N. Exemplo, né, de dois números binomiais complementares. Aqui está um número binomial, que é o 9 sobre 5, e aqui está o outro número binomial, 9 sobre 4. Como 5 mais 4 é 9, pela propriedade, a gente pode dizer que esses dois números binomiais são complementares, né? Ou seja, números binomiais complementares são iguais, assumem aí o mesmo valor. Vamos lá, agora a gente já sabe o que é um número binomial. A gente vai estender aí o nosso estudo para um tópico chamado o binômio de Newton, ok? O nosso interesse agora é o quê? É analisar essa expressão aqui, a soma de dois monômios aqui, o que dá um binômio, por isso que o nome é binômio de Newton, elevado a um n, o qual esse n aqui pertence ao conjunto dos números naturais. Então, como é que a gente expande, como é que a gente escreve esse binômio aqui elevado à potência n, caso n seja 0, caso n seja 1, seja 2 e assim sucessivamente. Bom, eu fiz a expansão para vocês aqui, ó. X mais a elevado à potência 0, o que vai acontecer? O coeficiente será o binomial 0, 0 e o x elevado a 0 vezes o a elevado a 0, que isso aqui dá 1 e o binomial de 0, 0, 0 é 1 também. Então, tudo isso elevado a 0, isso aqui é 1. Ok? Agora aqui, o que a gente vai ter? É x mais a elevado à primeira. X mais a elevado à primeira é o x mais a mesmo, mas a gente está tentando buscar um padrão para o desenvolvimento desse binômio aqui elevado à enésima potência. É isso que a gente está querendo. Tá? Então, aqui, ó, a gente saiu da linha 0 e foi para a linha 1. Então, na linha 1, o binomial será 1, 0.
todos esses números binomiais aqui que estão em rosa, tá? Eles são o quê? NP. N é a linha e P é a coluna. Então vamos lá, ó, aqui, linha 1, coluna 1. Aqui, linha 2, coluna 0. Aqui, linha 3, coluna 0. E assim, até esse desenvolvimento, ele não vai só até o 3. Ele vai os infinitos números naturais que a gente tem adiante aí. A gente só está tentando descobrir o padrão aqui, ok? Então, esses números aqui são os coeficientes do desenvolvimento do binômio de Newton, tá? Para um expoente natural. E caso nós, por exemplo, vocês já estão acostumados lá com o x mais a ao quadrado, né, que é o mantra que vocês repetem, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do terceiro, não é isso? Então, ó, ele está aqui, o x mais a ao quadrado, só que dentro do contexto do desenvolvimento do binômio de Newton. Ó, o que vai ser? Isso aqui é 1, então é o quadrado do primeiro, porque binomial 2, 0 é 1. Então fica o quadrado do primeiro mais o binomial 2, 1 é 2. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do terceiro. Por quê? Esse binomial é 1, binomial 2 a 2 é 1, isso aqui é 1, vai sobrar só o a ao quadrado, correto? Então vai ficar, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então só para contextualizar aí para vocês. E assim segue. Tá? Agora, uma outra coisa que a gente observa nesse desenvolvimento, tá? É que se a gente apagar, vamos fazer esse exercício, ó, se a gente apagar todo o desenvolvimento aqui, o que está em azul, e ficarmos só com os números binomiais, ou seja, os que estão em rosa, a gente vai ter formado aí o que a gente chama de triângulo de Pascal, ok? Em algumas teorias também é chamado de triângulo de Tartaglia, mas isso não vem ao caso. Então, ó, na linha 0, a gente tem um binomial aqui, ó. Na linha 1, a gente tem 2. Na linha 3, a gente tem 3. E a gente sempre vai ter n mais 1, né, elementos na linha n. Então, isso daqui vai formando um triângulo, ó. A próxima linha vão ter 4, né? E assim sucessivamente. Vamos visualizar o triângulo de Pascal, tá? Apagando essas referências aqui, ó. Vamos lá. Como é que vai ficar isso? Desse jeito aqui, ó. Tá? Então, ó, isso vai formando um triângulo. Nessa próxima linha a gente vai ter 4 que vai vir até aqui. Agora eu vou explicar para vocês, vou desenhar esse triângulo com os números binomiais calculados e a gente vai explorar algumas propriedades dele. Ok, agora a gente tem, eu apaguei o desenvolvimento que estava em azul e a gente tem o triângulo de Pascal aqui, né, só até a linha número 4, que a gente já entendeu o desenvolvimento aí. Então, ó, só para relembrar do ponto que a gente parou. Esse cara aqui quem é? É o binomial de 0, 0. Esse aqui é o binomial 1, 0. Esse aqui é o binomial 2, 0. Esse binomial 3, 0, que dá sempre 1. Bom, aleatoriamente, quem que é esse número aqui, ó? É o binomial 3, 2, ok? Então, só que como eu estendo, né? Se eu quiser escrever mais uma linha aqui do triângulo de Pascal, será que eu vou ter que calcular cada número binomial desses que vão aparecer aqui para frente? Não. Não, porque existe uma propriedade interessante que a gente vai ver agora, que é a seguinte, olha só. Como é que eu cheguei a esse 2 aqui?
Esse 2 é o resultado da soma de 1 com 1, dá 2. 1 mais 2 dá 3, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4, 3 mais 3 dá 6, 1 mais 3 dá 4. Então, essa propriedade do triângulo de Pascal, a gente chama de relação de Stiefel. Como que a gente escreve isso algebricamente? Vamos lá. A relação de Stiefel a gente vai escrever da seguinte forma. Olha só. O binomial de n, p, mais o binomial de n, p mais 1, vai ser igual ao binomial de n mais 1, p mais 1. Correto? Isso que eu acabei de explicar para vocês aqui. A formação do triângulo de Pascal. Dessa forma, 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 2 é 3, 1 mais 3 é 4. E aqui, quem seria? 1 mais 4, aqui seria o 5, aqui seria o 10, aqui seria o 10 novamente, aqui seria o 5. E assim sucessivamente. A gente consegue. Então, essa propriedade se dá algebricamente através dessa relação aqui, chamada relação de Stiefel. Tá? Uma outra propriedade interessante é o teorema das linhas, que vem a ser o teorema das linhas. Vamos lá. Ó. Para a linha número 0, a gente tem um 1 aqui. Para a linha número 1, a gente tem 1 e 1. Então, se a gente encarar a soma desses números binomiais, está dando 2. Para a linha número 2, essa soma dá 4. Para a linha número 3, essa soma dá 8. Para a linha número 4, dá 16. Então, isso também é um padrão. O teorema das linhas nos diz o seguinte, que a soma dos números binomiais da linha n, no caso, a soma dos números binomiais da linha n é igual a 2 elevado a n. Vou deixar aqui no cantinho. Ó, vamos entender. Por exemplo aqui, ó, linha 2. Qual é a soma aqui? 4. Então é 2 elevado a n. Quem é o n aqui? 2. 4. Para essa linha aqui, qual é a soma? 4 com 4 dá 8. 8. Então, 8 é o quê? É 2 elevado à linha 3, que é a linha que a gente considerou a soma, que dá 8. Para essa linha aqui, a soma dá 16. 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. 16 o que é? É 2 elevado à quarta. E assim sucessivamente. Para isso a gente chama, para essa propriedade a gente dá o nome de teorema das linhas. Tá? Ok.